Boa noite a todos. Que gostoso ter você aqui. Bom, a gente está aqui começando uma nova série. Vocês todos são muito bem-vindos à Nova Semente. A Nova Semente é uma comunidade adventista do sétimo dia e tem como objetivo proporcionar a todos nós, a cada semana, uma experiência real com Deus. Hoje a gente começa uma nova série. Essa série tem como nome O Pão que o Diabo Amassou. E a gente, antes de abrir o assunto, antes de abrir a palavra, eu quero convidar vocês para a gente orar. Feche os olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela sua graça tão maravilhosa. Porque o Senhor cuida de nós a cada minuto, embora muitas vezes a gente não entenda, não veja, não perceba. Hoje nós estamos aqui, Senhor, para começar a estudar a sua palavra e entender como é que as coisas acontecem nesse mundo e ao nosso redor. Muitos de nós andamos angustiados, perplexos com tantas coisas, atrocidades, injustiças que acontecem. Nós queremos colocar nossa mente, nosso coração à sua disposição, para que o Senhor nos fale. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai começar estudando um assunto que está em Gênesis, no capítulo 37, Gênesis 37, verso 1, Gênesis 37, 2, 37, 3, 37, 4. Eu vou pedir para você me acompanhar na leitura. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Zilpa e Bila, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Bom, para começar essa série, eu escolhi uma história, é uma narrativa. É uma história bíblica, bem conhecida de muita gente, virou até série na televisão, aí, ou novela, né? E muitas pessoas assistiram, se bem que na novela acontecem muitas coisas que não aconteceram no texto bíblico de fato, mas a gente vai olhar para essa narrativa, porque se tem alguém que comeu o pão que o diabo amassou, na maneira como a gente entende esse ditado, que isso é um ditado, né? Quem nunca disse assim, fulano de tal comeu o pão que o diabo amassou, ou eu comi o pão que o diabo amassou. Então, se teve alguém que sofreu e que viveu esse problema do sofrimento, e não só o sofrimento, mas como ele ficou em relação a Deus, em relação ao mundo, em relação às pessoas e a sua própria vida, esse foi José. Então, por isso nós estamos olhando aqui para a vida de José. É fácil resumir a vida de alguém, né? Diz assim, quem foi José do Egito? E as pessoas dizem assim, resumem facilmente. José foi aquele camarada que foi vendido pelos irmãos como escravo e foi para o Egito e lá ele se tornou governador do Egito. A gente resume facilmente a vida dos outros. Mas quando se trata da vida da gente, pensa bem. Já ouviu um resumo assim? Você conhece eu me lembro, bom, vou citar. Outro dia eu estava num lugar e me apresentaram uma pessoa. Esse aqui é o João. O João era um camarada mais ou menos da minha estatura, né? Uns 2 metros de altura, mais ou menos. E aí disseram assim, o João ele veio do nada. O João e hoje ele é um dos maiores empresários. Fácil resumir a história do João também, né? Depois conversando com o João, ele diz assim, olha, aí ele comia o pão que o diabo amassou. Minha família, a gente veio do nada, a gente era muito pobre, e aí foi, e minha vida foi assim, de altos e baixos, até eu aprender e tal, e empreender direito e tal, anos, para o João chegar onde ele chegou.
Resumir a vida dos outros é fácil. Por isso, resumir a vida de José e dizer assim: ele foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo e depois governador do Egito. Muito fácil, mas quando se trata da nossa própria vida, as coisas mudam de figura, né? É interessante o texto bíblico, porque o texto bíblico diz assim: essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. Interessante isso, né? História de Jacó e vai contando a história de José. É porque as duas histórias se misturam. E a gente vai dizer assim: essa é a história de José. E vamos voltar lá em Jacó. Jacó, ele foi o pai de José. E como é que começa essa história? Começa a história com 2 bebês gêmeos nascendo. Esses bebês nasceram de um jeito interessante. A Bíblia diz que quando nasceram Esaú e Jacó, Jacó veio agarrado no calcanhar de Esaú. E eu não sei por que cargas d'água botaram o nome de Jacó, porque Jacó, na verdade, quer dizer enganador. E eu não gostaria de botar o nome do meu filho, por exemplo, esse, né? Enganador. Imagina você chamar seu filho: esse aqui é meu filho, é o enganador. Mas tinha muito a ver com o caráter da pessoa. Eu não sei se foi por causa do jeito que Jacó nasceu, né? Vindo de carona com o irmão dele, com Esaú, né? Mas 2 irmãos gêmeos. Esses 2 eram bem parecidos, mas também eram bem diferentes. Os filhos da gente são assim, né? São parecidos, mas são diferentes. Você pega 2 gêmeos, cada um deles tem uma personalidade completamente diferente. E assim era com os 2. Personalidades completamente diferentes. Quando eles cresceram, Esaú se tornou rapidamente um homem do campo. Esaú tinha um espírito aventureiro. Ele gostava de caçar, ele gostava de usar o arco e flecha. Aliás, ninguém caçava melhor do que Esaú, ninguém ficava fora de casa tanto tempo como Esaú, ninguém usava o arco e flecha, a lança como Esaú. Esse era o Esaú. Jacó era totalmente diferente. Jacó gostava das coisas, dos afazeres domésticos. Ninguém cuidava das ovelhas como Jacó. Ninguém cozinhava como Jacó, ninguém fazia tricô como Jacó. Esse era o Jacó. Sim, porque Jacó fazia tricô. Eu me lembro de uma vez que eu pedi para minha namorada, que hoje é minha esposa, a gente era bem novinho, a gente tinha uns 16 anos mais ou menos. E eu falei para ela: poxa, me ensina a fazer tricô. E a gente sentou na sala da minha casa, de tardezinha, o sol estava se pondo, e comecei a aprender a fazer tricô com ela. Eu gosto do tricô porque ele é um trabalho meio indeciso. Ele não sabe se fica numa agulha, depois vai para outra agulha, volta para essa agulha, vai para outra, essa coisa, né? Eu estava lá aprendendo a fazer tricô e de repente meu pai chegou do trabalho. Meu pai chegou do trabalho, olhou assim e falou: o que você está fazendo? Eu digo: tricô. Ela está me ensinando a fazer tricô. Ele falou: nunca mais quero ver você fazendo essa coisa. Era o jeito que era meu pai, né? E essa foi minha última aula de tricô. Jacó era isso, os afazeres domésticos, as coisas ao redor da casa. Eu coloquei aqui um plano, um sonho de felicidade futura. Esse é um negócio que todo mundo tem. E não é ruim ter um sonho, um plano de felicidade futura. Acho que todo mundo tem que ter. O que é um sonho de felicidade futura ou um plano de felicidade futura? É aquela coisa para a qual você olha e diz assim: eu seria feliz se... E aí uns dizem assim: eu seria feliz se eu tivesse uma casa. Eu seria feliz se eu tivesse hoje um emprego. Eu seria feliz hoje se eu tivesse pão para comer. Eu seria feliz. Você vê que muda, né? Esse sonho de felicidade futura muda, né? Pergunta para uma criança: o que você vai ser quando crescer? Porque esse negócio do sonho de felicidade futura tem muito a ver com o que as pessoas querem ser também. Quando eu crescer eu quero ser médico, eu quero ser... Para uma criança vai dizer bombeiro, astronauta. As crianças falam essas coisas, né? Eles não têm noção nenhuma do grau de dificuldade que é isso aí. Mas se você olhar para, de repente, um gari, né, alguém que trabalha como lixeiro, ou alguém que trabalha como diarista, provavelmente essas pessoas também tiveram na sua lista do plano de felicidade futura isso aí, quando eram jovens. Ninguém se planeja para ser isso, ninguém tem a vontade de ser, mas a vida da gente intrucada vai levando a gente de acordo com as possibilidades, aquilo que a gente consegue ser, não somente aquilo que a gente quer ser, né? Esaú, ele tinha um sonho de felicidade futura.
Ele diz assim: eu seria feliz se eu fosse sempre livre para fazer o que eu quiser, sem nenhum tipo de responsabilidade da minha vida. Era isso o que o Esaú pensava. Jacó já pensava assim: eu seria feliz se eu tivesse a bênção da primogenitura. O que era primogenitura? Nome diferente esse, né? Lógico, era para o filho primogênito. Era uma bênção dupla. Era uma bênção espiritual que o pai dava para o filho mais velho, e era também uma bênção material maior que o filho mais velho recebia, o primogênito. E Jacó ficava sempre nessa, sabe, o quase. A gente sofre muito da síndrome do quase. Eu quase fui tal coisa, eu quase consegui, eu quase me mudei para tal país, meu sonho era viver lá. E tem gente que vive sempre colocando a felicidade para um lugar onde ela nunca conseguiu ir, é sempre o quase. A gente está sempre quase, se eu conseguisse tal coisa, eu seria feliz. E o Jacó era assim, ele ficava pensando: por que não sou eu o primogênito? Ou porque pelo menos nós não temos assim os mesmos direitos? Nós somos gêmeos. Se perguntar o dia que a gente nasceu, vão dizer o mesmo dia. Se perguntar a data, se perguntar a hora que nós nascemos, vai ser a mesma hora. Eu só não sou o primogênito, ele é por quê? Porque ele saiu da barriga da minha mãe um pouquinho antes. Então ele tem o direito da primogenitura e eu não tenho. E a gente não sabe lidar muito com essas coisas que a gente julga que são as injustiças da vida, e que algumas vezes são mesmo as injustiças da vida. E Jacó ficava pensando assim: eu seria feliz se eu tivesse a bênção da primogenitura. Por que eu não sou o mais velho? Bem que eu podia ser. Na verdade, não tem problema nenhum a gente ter um plano de felicidade futura. Não tem problema nenhum a gente sonhar com o que a gente quer ser, com o que nós queremos fazer. Não tem nenhum problema a gente planejar a nossa vida, o que vai acontecer amanhã, depois e depois. O problema é quando a gente coloca na frente desse plano de felicidade futura uma palavrinha pequenininha de 2 letras que é só. E aí eu digo assim: eu só seria feliz se eu namorasse tal pessoa. Eu só seria feliz se eu casasse com tal pessoa. Eu só serei feliz se eu conseguir passar no vestibular para tal curso. Eu só serei feliz, sabe o só? O só muda tudo na vida da gente. E a gente fica fixo, pensando: eu não consigo ser feliz a não ser que eu consiga. Sabe, o só, ele causa na gente um efeito terrível. Porque quem coloca o só na frente é capaz de fazer de tudo para alcançar aquilo que ele acha que é a sua felicidade. E aí ele pode passar em cima das pessoas, aí ele pode burlar as leis, as regras, não interessa nada disso. Porque tem um só na frente. E sabe que Esaú pensava: eu só seria feliz se eu fosse livre para fazer o que eu quero, sem nenhuma regra. Esse era o pensamento de Esaú. Ele tinha um só na frente do sonho de felicidade futura dele. E Jacó pensava: eu só seria feliz se eu tivesse a bênção da primogenitura. Ou seja, os dois estavam dispostos a fazer de tudo, mesmo que tivesse que burlar leis, regras, mesmo que tivesse que passar em cima dos outros, para conseguir o seu plano, o seu sonho de felicidade futura. Você conhece alguém que tem um só na frente dos seus planos? Ou quem sabe você tem um só na frente dos seus sonhos? Eu só seria feliz. Senhor, o Senhor sabe. Deus, o Senhor está aí no céu, o Senhor sabe. Eu não posso perder essa pessoa que eu amo tanto e que está doente. Eu só vou ser feliz se ela não morrer. Só. E aí a gente condiciona Deus aos nossos planos. E a gente fica procurando um jeito de fazer com que Deus seja o nosso servo, nos sirva de tal maneira que Ele faça a nossa vontade. E a entrega da gente, quando a gente fala em termos de Deus, para quem acredita em Deus, ou para quem quer Deus, ou para quem chegou no fundo do poço, ou num buraco, num túnel sem saída, e de repente diz assim: bom, agora eu tenho que olhar para Deus, mesmo que eu não acredite em Deus, como diz a música Gente Humilde, e eu que não creio, peço a Deus por essa gente. Ou seja, quando chega, tem uma hora que a gente diz assim: tá bom, não creio no Senhor Deus, mas o Senhor existe, então, por favor, faz o que eu preciso, porque eu só vou ser feliz. E aí quando não acontece, acabou, não creio mais em Deus. Deus não serve mais para mim. Aliás, Deus nem existe mais. Um dia,
A mãe de Jacó chegou para ele e disse assim: olha, o seu pai chamou o seu irmão Esaú e mandou Esaú caçar e preparar uma comida para ele, porque o teu pai vai dar a bênção da primogenitura para ele. E a mãe que protegia Jacó, e o pai que protegia Esaú, e cada um tomava a sua preferência. Sabe, se tem uma coisa desastrosa, é a gente dizer que tem um filho predileto, né? Quantos pais eu vejo não só demonstrar, como dizer. E tem pai e tem mãe que são tão descarados que ele diz assim: ah, esse aqui é meu, aquele ali é do meu marido. Não faz sentido nenhum esse, sabe? Não tem jeito. Você não pode escolher um filho e ele ser o seu predileto, simplesmente porque você se dá melhor com ele. Provavelmente, se ele é o teu predileto, é porque ele não é igual a você. Aquele que não é o seu predileto, é porque ele, coitado, herdou todas as suas características, você não suporta as suas características nele. Em geral, é isso que acontece. E aqui com os dois era bem assim. O pai tinha um e a mãe tinha outro, né? Aquele é meu e aquele é do pai. O pai chamou Esaú para dar a primogenitura. E a mãe foi lá. Ela nem imaginava o que ia acontecer no futuro. Ela não pensou no que viria depois, né? E aí foi. Jacó colocou, como Esaú ele era bem peludo, Jacó colocou, se envolveu com pele de ovelha e foi servir a comida para o pai. O pai que já estava bem idoso, bem deficiente da visão, não conseguia enxergar mais nada, estava cego. Estranhou a voz, mas Jacó falou pouco e o pai acabou dando a bênção da primogenitura para Jacó. Uau! Que erro, hein? Agora, Jacó, quando voltou Esaú, com o seu guisado, o pai disse assim: mas agora eu já dei a bênção da primogenitura. Olha, quando ele descobriu, aquele foi o último dia da vida de Jacó em casa. Jacó já não podia mais ficar em casa. Ele teve que fugir. E se a mãe dele imaginasse que aquele seria o último dia da vida dela, que ela o veria, porque depois que ele foi embora, lá para frente ela morreu, e ela nunca mais viu o filho dela. Sabe, tem algumas decisões que a gente toma na vida da gente, que as consequências são tão pesadas, porque ela também tinha um sonho de felicidade futura, que tinha um só na frente. E o sonho dela é assim: eu só seria feliz se eu visse o meu filho Jacó sendo o primogênito e recebendo essa bênção. Passou por cima do outro filho. Jacó passou por cima do seu irmão. E agora Esaú, iradíssimo, ia perseguir Jacó. E Jacó fugiu de casa. A história conta que Jacó se arrependeu do que ele fez. Sabe, uma das coisas mais fantásticas que tem na Bíblia é, para mim, primeiro, Deus não esconde as mazelas das pessoas, os defeitos das pessoas. E a gente vê essas coisas erradas acontecendo o tempo todo, e Deus descrevendo claramente os defeitos de todo mundo. E aí as pessoas vêm na igreja e dizem assim, elas querem encontrar pessoas perfeitas, dizem assim: ah, mas esse povo é um povo cristão, eles deviam ser bem melhores do que eu imaginava que eles são. Esse povo não é tão bom, porque olha só, eles falam uma coisa, mas fazem outras. Para você que é cristão não é desculpa nenhuma, porque você e eu temos mesmo essa responsabilidade. Pelo menos se a gente está em contato com Deus, de ir crescendo espiritualmente. Mas para quem não é cristão, dá uma olhada na Bíblia. E você vai ver Deus não escondendo nada das mazelas da Bíblia. Deus conta tudo de errado que acontece ali. Cada defeito. E eu, quando eu olho nisso, para dizer a verdade, eu me alegro muito. Não porque aquelas pessoas erraram, porque eu vejo que eu sou muito, muito parecido com elas. Tudo que eu sou, tudo que eu faço é muito parecido com elas. Jacó pediu perdão. E essa outra coisa que é tão maravilhosa na Bíblia é o perdão. Ele pediu perdão e Deus o perdoou. Deus deu para ele um sonho. Ele usou uma pedra como travesseiro. E naquele sonho havia uma escada ligando a terra com o céu. E Deus dizendo assim: esse lugar onde você está aí é a porta do céu. Segue a tua vida em paz. Você errou, mas eu estou caminhando com você. E Jacó foi. Quando ele chegou na terra da parentela dos parentes do pai dele, porque foi para lá que ele fugiu, logo de cara ele encontrou uma garota, olhou para ela e foi amor à primeira vista. O nome dela, Raquel. Raquel era linda, linda por fora e linda por dentro mesmo. É aquela ideal para casar. Difícil de achar, é ou não é? É difícil achar a garota certa para casar e é difícil achar
o cara certo para casar também. Cada vez mais em falta, né? Você encontra um monte de gente disponível para casar. Você encontra um monte de gente querendo casar, mas a pessoa mesmo para casar, muito difícil. Jacó se apaixonou por ela, queria casar, foi conversar com o sogro e disse, olha, naquela época era o seguinte, tinha que pagar o dote pela pessoa que você amava. E Jacó, ele era um duro, para dizer a verdade, não tinha um tostão furado. Ele não tinha dinheiro para pagar o dote. E o sogro falou assim, não tem problema, faz o seguinte, você trabalha para mim, cuida das minhas ovelhas. Você já sabe cuidar de ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Trabalha para mim. Você trabalha em troca do dote. Quando você pagar o dote com trabalho, você casa. E o Jacó olhou para o sogro e disse assim, de quanto tempo nós estamos falando? E o sogro falou, veja só, essa moça, ela é uma moça boa filha, ela sabe lavar, passar e cozinhar. E fez uma lista enorme. Conforme a lista cresceu, ele disse assim, 7 anos. Uau! Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Está faltando Jacó no mundo, tá ou não está? Pensa bem. Olha só, a Bíblia diz assim, Jacó trabalhou 7 anos por amor a Raquel, e os 7 anos lhe pareceram como que poucos dias, pelo tanto que ele amava a Raquel. Garotas, pode suspirar. Queria um Jacó desse para mim. Está faltando Jacó, tá ou não está? Mas está faltando Raquel também. E ele trabalhou 7 anos e chegou o dia do casamento. Sabe, o casamento naquela época era... Você vê, se hoje as noivas já vêm assim toda paramentadas e tal, nessa época era mais estranho ainda, porque elas vinham todas cobertas. Esse slide que eu coloquei aqui, ele não chega nem perto do que era, mas não dava nem para ver a cara da noiva. E o Jacó casou, foi o dia mais feliz da vida, levou a moça para casa, passaram ali de mel, e quando chegou no outro dia, Jacó abriu o olho e olhou e viu a cunhada dele na cama com ele. Não era Raquel, era Lia. E Jacó olhou e fez essa cara assim, né? Meu Deus, o que você está fazendo na minha cama? E a Lia disse, mas eu casei com você. Disse, não, eu casei com a Raquel. Não, você casou comigo, meu pai me mandou no lugar dela. Jacó correu, pegou a Lia e foi para a casa do sogro, para conversar com o sogro. E quando chegou lá tinha uma placa, não aceitamos devolução. Na verdade não tinha essa placa, mas era a mesma coisa. Sabe por quê? O Labão, que era o sogro do Jacó, ele diz assim, olha, é o seguinte, é que é um costume aqui do lugar. Assim, a filha mais velha tem que casar primeiro, por isso que eu te dei a mais velha, mas fique tranquilo, você também pode casar com a outra, você fica com as duas. Olha, você casou agora com a Lia, eu vou fazer o seguinte, eu já vou te dar adiantado a Raquel, você fica com as duas, e como você está levando 2 esposas, você trabalha mais 7 anos para pagar, entendeu? E o Jacó trabalhou mais 7 anos. Será que ele trabalhou mais 7 anos por causa da Lia? Não, ele trabalhou mais 7 anos por causa do amor que ele tinha por quem? Pode suspirar de novo. Queria um Jacó desse, né? Imagina, Jacó trabalhou 14 anos para casar com a Raquel. Tinha um problema, a Lia podia ter filhos. Acontece que a Raquel, que Jacó amava, ela não podia ter filhos. Triste a história, não é? Sabe por quê? As coisas na vida, imagina o que Jacó pensava, o que ele sonhava para a vida dele, e imagina o que foi sendo a vida dele, no que foi virando a vida dele. E um dia, a Raquel chamou Jacó e disse assim, eu não posso ter filhos, então está aqui a minha escrava, e eu vou falar para você o seguinte, tenha filhos com ela, e eles vão ser como se fossem meus filhos. Isso está na moda, tem umas modas, né? Triste, né? Sabe, não é bem moda, não é porque diz assim, está na moda, é da última moda. Não, as pessoas começam a fazer um monte de coisa e agir de um monte de maneiras, e outras nem pensam se isso vai ser bom ou não para a vida delas. Tanto que a Lia, que podia ter filhos, viu o que estava acontecendo do outro lado, e disse assim, não, então aqui também está a minha serva, e eu quero que você tenha filho com elas. E o Jacó teve filhos com a serva da Raquel e com a serva da Lia, Bila e Zilpa, o nome dessas duas. E aí tinha um monte de filhos, mas nenhum era mesmo da Raquel, da mulher que Jacó amava. Que história maluca, né? Imagina, Jacó é chamado pai da fé, e olha a história dele, um homem com 4 mulheres, um monte de filhos, não tinha nenhum
da esposa que ele amava, e Deus estava dirigindo a vida desse Jacó. E aí a gente fica pensando, uau, garanto que se algum de vocês que pensa em vir na igreja e encontrar um monte de gente perfeita, só de olhar nessa história do Jacó já fica pensando assim, meu Deus, se existe Deus, mas que história maluca é essa história que está aí na Bíblia? Bom, um dia Raquel, que era estéril, ficou grávida. Agora imagina, Jacó, ele já estava bem velhinho. Jacó já estava bem velhinho. E de repente a Raquel fica grávida. Depois de tantos anos esperando, a essa altura, Jacó já tinha 10 filhos quando Raquel engravidou. E ela teve um bebê maravilhoso. Botaram o nome dele de José. Agora imagina, Raquel era a esposa que Jacó amava. Ele nasceu na velhice de Jacó. Depois de esperar tanto tempo, agora você imagina como é que o Jacó tratava o José. Imagina. Ele tratava José como ele não tratava nenhum dos filhos dele. José era aquele indivíduozinho que andava junto com o pai o tempo todo. Conhece alguma criança assim? Sabe aquele que anda com o pai o tempo todo? O pai vai na venda, o filho vai na venda. O pai pega o carro, vai no banco, o filho vai no banco. Ir no banco é a coisa mais chata, mas ele vai com o pai dele no banco. O pai vai trabalhar, ele quer ir junto com o pai trabalhar. Aquele companheirinho, esse era o José, que andava com o Jacó o tempo todo. Bom, logicamente, Jacó, como aconteceu com a mãe dele, também teve preferência por José. E quanto mais ele agradava o José, mais os irmãos de José ficavam com ciúme. E Jacó, ele era tão cego para essa coisa do protecionismo e do amor que ele sentia pelo José, que ele nem via o que ele estava causando no coração dos filhos dele, dos outros filhos, em relação a José. A gente tem essa coisa, não é? De valorizar tanto certas pessoas, tanto certos filhos, de elogiar tanto, ou às vezes de desmerecer o outro, e a gente não presta atenção no que a gente está causando no relacionamento. Eu vejo pessoas dirigindo, e a gente muitas vezes diz assim, essa pessoa acha que ela está sozinha na rua, não diz? O camarada vai, ele está procurando uma vaga, ele não dá seta, nada, aí ele para. Aí diz, não vai dar, ele pensa um pouquinho, aí ele anda, aí ele para de novo, você está lá atrás, vai parar, não vai virar, não vai, o que ele vai fazer? Você pensa que está sozinho na rua? E tem gente que vive a vida como se estivesse sozinho na vida, não pensa no todo, ele não olha no retrovisor para ver o passado, ele não olha ao redor para ver as pessoas que estão ao redor, quem está sendo atingido ou não. E assim foi a vida do Jacó com o José, e José foi crescendo, sabe? Um dia, Jacó, o seu Jacó, porque agora Jacó tinha crescido financeiramente, tinha um monte de propriedades, um monte de coisas, tinha um monte de empregados, e um dia o seu Jacó senta no tear para fazer tricô. As tricotadeiras disseram assim, uau, o seu Jacó fazendo tricô? Mas ele sabe fazer tricô? E quando ele terminou o trabalho, todas disseram, uau, e que trabalho! Uma túnica maravilhosa. A Bíblia diz assim, túnica talar de mangas compridas. Todo mundo da família de Jacó e da casa de Jacó, os funcionários, os filhos, todo mundo ficaram de olho enquanto Jacó fazia aquilo. E quando Jacó terminou o trabalho, ele deu para quem? Para o José. Agora você imagina, o ciúme dos irmãos dele aumentou ainda mais por causa da túnica colorida que o pai deu para José. E para dizer a verdade, José, que foi influenciado assim pelo pai, foi ficando um menino, digamos assim, chatinho. Chatinho. Concorda comigo ou não? Mimadinho. Vamos dizer chatinho. Mimadinho. Protegidinho. Tinha algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, o José, ele ia com os irmãos trabalhar e cuidar dos rebanhos do pai. E os irmãos faziam um monte de coisa errada, porque os irmãos dele não eram nada gente boa. Os irmãos dele aprontavam. E quando voltava para casa, o José chegava e dizia, pai, o senhor nem imagina o que o Levi e Simeão fizeram lá no campo, pai. E contava tudo. Era um fofoqueirinho o José. E a Bíblia vai dizendo assim, e os irmãos tanto mais odiavam José pelo que ele fazia. Tinha mais. José tinha uns sonhos.
Eram uns sonhos assim que Deus dava para ele. Mas eram uns sonhos que tinham um significado. Bom, e José contava para quem o sonho dele? Para os irmãos. Olha só o sonho. Olha, gente, chega aqui. Judá, chega aqui. Olha, eu sonhei que a gente estava no campo. E aí, todos nós estávamos atando os feixes de trigo. De repente, vocês não imaginam. Os irmãos já diziam, meu pai. O meu feixe de trigo ficou em pé e o de vocês se inclinaram diante do meu. E os irmãos amavam aquele negócio que José falava. Pensa bem. E a Bíblia diz assim, tanto mais os irmãos de José o odiavam por causa dos sonhos que ele teve. Não foi um sonho, teve mais sonho na história. E aí a gente vê que os irmãos de José não suportavam a sua raiva. Nessa história, de novo, eu tenho que parar para falar do tal de sonho de felicidade futura. Vamos ver que sonho de felicidade futura tinha cada um. Os irmãos de José, o que será que eles pensavam? José, o sonho dele era assim, eu seria feliz se eu tivesse 1/12 da herança do meu pai e da bênção que meu pai vai dar. Aliás, nessa altura ele já tinha mais um irmãozinho, que era o Benjamim, 1/12, eram 12 filhos de Jacó ao todo. Ele estava contente com a parte dele, pensava em servir, e ele pensava, eu quero servir a Deus. Esse era o coração de José, porque apesar de imaturo, apesar dele ter um potencial incrível, mas ainda ser imaturo, José tinha um coração puro. E sabe de uma coisa? A Bíblia o tempo todo reforça que essa é a coisa que Deus mais valoriza. Quando diz assim que Davi era o homem segundo o coração de Deus, sabe o que está dizendo aí? Está dizendo, Davi guardou o coração dele puro para Deus, ligado com Deus. Com defeito, com problema, com pecado, mas o tempo todo ele guardava o coração para Deus. Por isso que diz a Bíblia assim, de tudo, filho meu, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. O coração dele era puro. Os irmãos pensavam assim, nós só vamos ser felizes se o nosso pai nos tratar como ele trata José. Mas para o nosso pai nos tratar como ele trata José, só se o José sumir do mapa. Um dia os irmãos foram guardar rebanho. Vocês prestaram atenção no que eu falei? O sonho de felicidade futura de José. Eu seria feliz se, o sonho dos irmãos, eu só seria feliz se. Aí está a diferença. Qual é a diferença? Só. Eu determino o que deve acontecer na minha vida. E eu estou a fim de fazer de tudo, nem que eu tenha que passar em cima das pessoas para conseguir aquilo que eu quero. E num dia, os irmãos de José foram apacentar os rebanhos do pai e foram para longe, ficaram dias fora. O pai ficou preocupado. E o pai disse, José, eu preciso da sua ajuda. Olha só a cabeça de Jacó, sozinho no trânsito. Vê? O cara está sozinho na rua, não vê nada que está acontecendo ao redor. Os irmãos vão para longe, ficam dias, o pai não percebe que eles morrem de raiva de José e manda quem lá para conversar, para ver onde estão os irmãos? Manda José. José, filho de Jacó, sozinho no trânsito, vai como? Com a túnica dele. Imagina. Lá vai o José com a sua túnica. Bom, os irmãos estão lá no campo há dias, de repente eles veem um pontinho colorido lá no horizonte. Um deles diz, que é aquilo? É o nascer do arco-íris? Não existe o nascer do arco-íris. E a Bíblia diz assim, e disseram eles, lá vem o sonhador. Era o palco perfeito. Sabe, tem momentos na vida da gente, onde as coisas, o palco, ele se torna, a situação, o palco se torna perfeito para a gente realizar o só. E não são poucos momentos, viu? É a hora de você desgraçar a sua vida e desgraçar a vida dos outros. Essas oportunidades são muitas. E elas aparecem de muitas maneiras. Aquela hora que você diz assim, agora eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu vou fazer isso aqui e vai dar certo. Eu vou me dar bem. Não interessa os outros. Se eu fizer isso, eu vou me dar bem. E eles planejaram matar José. Um dos irmãos disse assim, não vamos matar não. Vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos acabar com a vida do José.
E eles planejaram, quando José chegou, mas aonde vocês andavam? Papai está muito preocupado, imagina o José falando. E os irmãos já agarraram José, ele achou que era uma brincadeira de mau gosto, sabe quando aquilo nem passava na cabeça dele? E eles pegaram José e jogaram no fundo de um poço. No fundo do poço. Sabe, você já esteve no fundo do poço alguma vez? Já? Não é bom, né? Vou dizer para vocês, lendo a história, estudando a história, conhecendo um pouquinho de José através desse estudo, eu fico pensando como é que foi a reação de José assim que caiu no fundo do poço. Porque quando a gente cai no fundo do poço, a gente diz assim, não é possível, não, eu não vim parar aqui. Não, eu não. Pode ser todo mundo, mas não eu. Segundo lugar, a gente diz assim, eu não mereço, Deus, eu não mereço. Em terceiro lugar, a gente vai procurar os culpados. E se eu conheço o José, diz assim, quando eu sair daqui eu vou contar tudo para o papai. Papai, anoiteceu, amanheceu, anoiteceu. De dia, o fundo do poço é quente, abafado. E de noite ele é frio e úmido. E José foi sentindo o gostinho do que era estar no fundo do poço. E sabe, o fundo do poço não é legal. O gosto de estar no fundo do poço é inesquecível. E se você já esteve no fundo do poço alguma vez, você sabe exatamente do que eu estou falando. O problema é quando a gente descobre que o fundo ainda não é ali. Esse é o problema. Porque quando a gente acha que foi no inimaginável, quando a gente acha que chegou na pior situação possível, algumas vezes a gente descobre que dá para ir mais longe. José se desesperou, ele se machucou tentando sair, mas depois de um tempo, que eu não sei quanto tempo foi, se foi um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, de repente caem cordas no fundo do poço e ele pensa, uau, meu pai me achou. Ou quem sabe, meus irmãos se arrependeram. Agarrou nas cordas, amarrou as cordas nele. E quando ele chegou do lado de fora, ele descobriu que o poço era mais fundo. Os irmãos o tinham vendido como escravo. E ele foi amarrado a animais. E ele foi levado para o Egito. Pensa bem, olha, isso aqui são os detalhes da vida de José. Você imagina um menino mimado que nunca tinha saído da barra da saia do pai, um menino que sempre aprendeu a receber tudo do bom e do melhor, a ter o melhor na frente de todos os outros, de repente se vê nessa situação. Amarrado, e cada passo que ele dava, ele estava mais longe da casa do pai dele. E de tudo que ele conhecia como felicidade. O plano, o sonho dele de felicidade futura tinha ficado todo para trás. Não era um pedacinho, não era um item aqui, outro ali. Era todinho, estava tudo lá atrás. E José se desesperou de novo. E José chorou de novo. E José clamou a Deus de novo. Mas tem uma coisa na vida de José que mesmo imaturo me deixa assim extasiado. José teve a capacidade de nunca incluir um só na frente do plano de felicidade, do sonho de felicidade futura dele. E José pensou, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei por que está acontecendo comigo, eu não acho justo o que está acontecendo comigo, mas uma coisa eu sei, embora não pareça, eu sei, Deus, que o Senhor está aí, em algum lugar. Embora pareça muito longe de mim agora. Mas se eu vou ser escravo, me dá forças para que eu possa ser o melhor escravo do Egito. Grande coisa, né? É grande coisa ser o melhor escravo do Egito? É ou não é? Sim ou não? É. Você sonhou em ser médico, mas você descobriu que só vai dar para ser gari. Você diz assim, me ajuda a ser o melhor gari de São Paulo. Grande coisa, é ou não é? É grande coisa ou não é? Hã? Eu sei que vai dentro de você. É esse sentimento assim, né? Mas eu não queria isso para mim, né?
Como é que eu vou falar grande coisa? É uma resposta politicamente correta maravilhosa, não é? Eu dizer assim, sim, é uma grande coisa, porque embora ele esteja numa profissão pouco valorizada, ele ainda vai fazer a diferença onde ele está. Que é para você? Não. É assim mesmo, não é? Mas foi o que José fez. Cara, olha, José, ele não é um ET. José não é uma fábula que alguém colocou lá na Bíblia. José é a história de uma pessoa como você e como eu. Porque eu sei que a essa altura, muitos de nós aqui já nos identificamos com José. E José foi para o Egito. E vou dizer para você, hein? Ele se tornou o melhor escravo do Egito. A Bíblia diz que ele foi colocado na casa de Potifar. Era o nome do senhor dele, do amo dele. E ele foi o melhor escravo do Egito. Tanto que Potifar, vendo, a Bíblia diz assim, ó. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, também em casa como no campo. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Potifar, vendo que Deus abençoava José, colocou os bens todos dele na mão de José para José administrar. E as coisas começaram a prosperar, e diz assim, e tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Aí você diz assim, uau, maravilha, eu gosto dessa palavra, prosperar. Essa palavra é boa, é ou não é? Não é isso que a gente espera com Deus? Prosperidade. Não é isso que as pessoas andam pregando por aí? Trocando assim, você serve a Deus, você dá dinheiro e você ganha prosperidade. Eu gosto de prosperidade. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Prosperava para quem? Para ele? Um escravo não é dono nem da sua roupa. Prosperava para o Potifar. Está satisfeito com isso? Puxa, eu trabalho aqui. Olha, eu como o pão que o diabo amassou nessa empresa. E o meu patrão cada vez melhor e eu cada vez pior. Não é possível. Sim, mas você está sendo um empregado fiel, sincero, você está dando o seu melhor. Eu estou dando o meu melhor. E você não está contente? Teu patrão está cada vez mais rico. Mas ele, esse salafrário, isso aí só nega imposto, isso é um salafrário. Pensa bem, ele era escravo do Potifar. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Para o dono dele, para o amo dele. Justo? Injusto? Acho que essa pergunta está sempre na nossa cabeça, né? Quando a gente fala de Deus, de vida, de como Deus dirige ou não dirige, ou como Deus deixa de dirigir a vida dele. Mas quando você decide ser honesto, e quando você decide entregar tudo na mão de Deus, as coisas se complicam também. E a mulher de Potifar se apaixonou por José. Como eu disse aqui, o José era normal, tá? Ele era um rapaz bonito, ele era um rapaz forte, ele tinha todos esses estímulos, tudo que a gente tem, a libido dele, tudo bem com a libido dele. A mulher do Potifar devia ser muito bonita, ela criou de novo o ambiente perfeito. Sabe quando o ambiente perfeito, vou me dar bem, mandou todos os empregados para fora, ela não era nem louca de contar para o marido, ela dizia assim, ninguém vai ficar sabendo, só você e eu. E olha o que aconteceu. José diz assim, jamais eu ia fazer isso, nem com Deus, nem com o meu patrão. E ele foi embora, não foi fácil. Não pense que José se diz assim, que é isso, sua louca? Não, foi difícil para ele. Jamais eu faria isso, não. Foi difícil para ele, foi uma luta. José era homem. Mas José, de alguma maneira, com um poder que não era dele, José venceu isso. Só que ele foi embora, ela arrancou a túnica dele. E aí, ela foi com muita raiva e contou para o marido e disse assim, sabe quem tentou me pegar à força? O teu queridinho, o José. E o marido não teve dúvida, mandou o José para a cadeia. Olha, agora o José era escravo prisioneiro. Você já percebeu como é que é o gráfico da vida de José? Olha só, primeiro ele era filho herdeiro, depois foi para onde? Fundo do poço,
Depois José foi para onde? Aí ele se tornou escravo. E depois ainda ele foi para escravo prisioneiro. Uau! Que vidinha terrível essa do José, hein? Olha lá. Você percebeu que o fundo do poço está lá em cima? Você acha que José seria feliz se ele terminasse na prisão até o fim da vida dele? Sim ou não? Não? Sim ou não? Já mudou de ideia. Eu gosto de perguntar 2 vezes que o povo fica pensando, aí muda de ideia. Sim ou não? Quer uma felicidade dessa igualzinha dele para você? Agora ou não, né? Eu vou dizer para você um negócio assim, olha. Se eu disser que o José não pode ser feliz, eu estou dizendo que se você ficou tetraplégico, você jamais vai ser feliz na sua vida. E aí a pessoa pode querer morrer. Se você tem depressão crônica, jamais você vai ser feliz na sua vida. Porque eu condiciono a felicidade às coisas que eu penso que me trazem felicidade. Eu digo assim, eu só seria feliz se eu tivesse isso. Eu estou dizendo que um pobre que vai ser pobre a vida inteira, na zona da pobreza, ele não pode ser feliz. Mas você já viu algum pobre cantando? Você conheceu algum paraplégico cantando feliz? Eu podia ficar aqui contando histórias e mais histórias de pessoas assim que eu conheço. Eu vou dizer para você assim, pelo que eu conheço do José, se ele tivesse ficado até o último dia da vida dele na cadeia, ele ainda assim seria feliz. Mas é um palpite, só um palpite. Aliás, porque hoje nós estamos vendo a vida de José que terminou como governador do Egito. A gente gosta dessas histórias, né? Ah, é isso aí, tá vendo? Sofreu, 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 mas no final é dessas histórias que a gente gosta, né? Semana que vem nós vamos ver a história de um que não ficou governador do Egito, não. E aí? Como é que é? José foi feliz e aquele não? É porque mesmo lá na cadeia, o sonho de José, ele adaptou de novo. Olha só, José tinha a capacidade de readaptar o sonho de felicidade futura dele. E de, ainda assim, mesmo que não parecesse, acreditar que algum Deus estava dirigindo. Você pode olhar para mim e dizer assim, eu nem acredito em Deus. Que história é essa de Deus? É o destino. Mas que destino? O acaso vai me proteger. Espera o acaso de proteger, você vai ver. Quem acha que o acaso vai proteger, então não deve nem fazer seguro, porque se você está protegido já, é ou não é? O acaso vai me proteger. E ele readaptou. Eu vou ser o melhor escravo prisioneiro do Egito. Olha que grande coisa. Mas ele foi o melhor escravo prisioneiro do Egito. A Bíblia diz que o carcereiro botou as chaves de todas as celas na mão dele, e José cuidava de tudo para ele, e não fugia. Ele era honesto, ele era sincero. Esse era José, alguém que foi aprendendo na escola do sofrimento a colocar Deus cada vez mais para dentro da sua alma. Esse era o José. Comeu o pão que o diabo amassou. E sabe que por causa daqueles sonhos, um dia, um padeiro e um copeiro que estavam presos com ele ali, tiveram sonhos. E ele revelou o sonho dos dois. E pelo sonho ele diz assim, o padeiro, o copeiro vai se salvar. E o padeiro não. E esse copeiro saiu e foi servir na frente, diante do rei. E José tinha dito, lembra de mim quando você estiver na presença do rei. Lembra de mim, hein? De novo, dirigindo sozinho na rua. Olha o copeiro lá. Ah, que bom, que bom. A não ser quando depois de um tempo o rei teve um sonho. Aí quando o rei teve o sonho, aí ele, peraí. Ah, é verdade, lá na prisão tem um camarada chamado José que ele sabe esse negócio de sonho. E aí o José veio
e falou para o faraó que teria 7 anos de fartura e 7 de fome. E o faraó do Egito escolheu José para ser o governador do Egito. Maravilha, olha, que história linda, hein? Governador do Egito. A gente gosta, né, desses finais felizes, né? A gente gosta quando as coisas todas dão certo. A gente gosta quando tudo se encaixa certinho. Eu fico pensando, acho que tem gente que escuta essas histórias da Bíblia e fica achando que isso aqui é tudo mentira, né? Aliás, muita gente questiona muita coisa da Bíblia. Um tempo atrás, há tempos atrás, as pessoas dizem assim, a cidade de Nínive nunca existiu, até um dia que esse Austin Layard fez escavações lá em 1845, 1857. Qualquer pessoa que falasse de Nínive, os grandes estudiosos diziam assim, mas Nínive não existiu, não tem registro histórico, arqueológico de Nínive. E esse camarada fez escavações e descobriu o sítio arqueológico de Nínive, a maior biblioteca da qual se tinha conhecimento até então, estava na cidade de Nínive. Tem gente que diz assim, José nunca esteve no Egito, nunca teve no Egito alguém chamado José. Mas em 88, poucos anos atrás, escavações na cidade de Avares, que fica em cima de Pi-Ramsés, Manfred Bietak fez escavações e ele encontrou nesse sítio arqueológico os pés de uma estátua que devia ter mais ou menos uns 2 metros de altura. Aquilo chamou bastante atenção. Num túmulo, eles descobriram outras partes da estátua e quando descobriram a cabeça, essa estátua datava mais ou menos de 1770 a.C., exatamente a época em que José deve ter existido. E eles montaram a cabeça da estátua e estava desse jeito. Aí os grandes estudiosos, como o David Hall, que é egiptólogo, historiador, analisando aquilo ali, olharam e disseram assim, olha, esse tipo de cabeça aí é exatamente a cabeça como eles retratavam nas pinturas dos egípcios, nos hieroglifos, retratavam os hebreus, os semitas, como eram chamados os hebreus. Aí não está, essa estátua não é uma estátua de um egípcio, é de um semita, de um hebreu. Mas que estranho, uma estátua em homenagem a um hebreu, se eles foram só escravos lá no Egito. Então, o próprio David Hall, ele diz assim, olha, foram encontrados também alguns desenhos, projetos. A gente pegou esses projetos que estavam ali naquele túmulo e fizemos maquetes, reproduzimos o que era. E aquilo era basicamente uma pequena cidade, casas no estilo de casa dos semitas e em cima construído um palácio diferente e o que chama mais atenção, esse palácio tinha 12 colunas. Quantos filhos tinha mesmo Jacó? 12 é um número muito significativo na Bíblia, não para os egípcios, mas para os semitas, para o povo hebreu. Era um palácio assim. E eles disseram, e tem mais, lá atrás desse palácio, lá no fundo, tinha um túmulo, que foi onde foi achada a estátua e tudo mais. Nesse túmulo, era um túmulo que recebia uma pirâmide em cima. Esse tipo de honra, diz o historiador, o egiptólogo Hall, ele diz assim, esse tipo de honra ele só era dada para um egípcio, mas aqui se tratava de um semita, que devia ser um alto oficial dentro do Egito. Por isso eles colocaram essa pirâmide lá em cima. Mas o que era mais incrível, no corpo dessa estátua havia listras, como a de um manto, que fazem parte dessa estátua. O túmulo não contém ossos. Interessante, né? O próprio Hall, egiptólogo, diz assim, interessante isso, porque esse túmulo foi saqueado. Por isso a estátua está toda depredada e tal. Mas, em geral, os túmulos saqueados, os ossos ficam, porque o osso não tem valor nenhum. Quem saqueia túmulo não mexe em osso. Mas esse túmulo não tem osso. E aí eu chamo você para ler esse texto de Êxodo 13, 19. Fala de Moisés. Quando Moisés saiu do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José,
pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. E Moisés levou os ossos de José embora quando ele saiu do Egito. Esse camarada, Timothy Mahoney, ele diz assim: em Avares, a arqueologia mostra que havia um pequeno grupo de pessoas do povo semita. Em cima dessas casas, um palácio foi construído. Eles tinham um túmulo atrás desse palácio. Nele havia uma estátua. Claramente era o túmulo de um líder semita. E aqui tem essa. Se José nunca esteve no Egito, e a Bíblia estava errada, por que há um canal próximo ao rio Nilo com o nome de Baar Yosef, que significa via fluvial de José? Sabe de uma coisa? Quando a gente fala de alguém assim, nós não estamos falando de qualquer um e de ninguém que nunca existiu. Eu quero terminar contando para você uma historinha. Anos atrás, os nossos filhos eram bem pequenos, né? Deviam ter aí provavelmente 7 anos, o mais velho. E o pequenininho era bem pequenininho, talvez uns 2 aninhos. E cada filho uma característica, né? O nosso filho mais velho, sempre na sexta-feira, como a gente vai à igreja no sábado, na sexta-feira, ele já preparava as coisinhas que ele queria levar para a igreja para o outro dia. Deixava tudo pronto, organizadinho. Naquela noite, ele tinha pego uma caixa de lápis de cor, com 6 cores, e tinha pego uns papéis, porque ele queria ir para a igreja e queria pintar, enquanto o pastor estava pregando lá, e ele ficava no banco pintando. Só que ele deixou aquilo em cima da mesinha da sala, sem pensar que o pequenininho ia estar andando por ali. O pequenininho andando por ali, viu aquela caixa de lápis e o papel dando sopa na mesinha, e já pegou a caixinha para ele. E aí a gente se arrumando no sábado de manhã para ir para a igreja e ouvindo a conversa na casa. Pai, ó o Felipe, o que foi? Pai, o Felipe, ele pegou minha caixinha de lápis de cor. E eu ouvia a voz dele cada hora num lugar, porque o pequenininho corria para um cômodo, ele corria atrás dele, ele gritava, ele corria para o outro, corria, e ele agarrava a caixinha, ia para um lado, ia para o outro. Pai, Felipe, devolve. Ele dizia: não, devolve, Felipe. Não, é minha. Não é sua, é dele. É meu, não é seu. E foi aquela coisa. Bom, quando foi chegando pertinho de ir mesmo, assim, a gente já estava tudo pronto. O do meio teve uma ideia. Os filhos do meio geralmente são conciliadores. E o nosso do meio era. Chegou na frente do Felipe, do pequenininho, e disse assim: Lipe, se você der essa caixinha de lápis de cor para o Lucas, eu te dou o meu estojão. Os olhinhos dele abriram. Meu estojão tem 24 lápis de cor, tem régua, tem borracha, tem lápis, tem caneta hidrográfica. Você dá? Troca? Não. E saiu correndo com a caixinha de lápis. Mais vale uma caixinha de lápis de 12 lápis na mão do que uma de 24 voando, não é? Acontece que o do meio deu um passo à frente. Foi lá no armário, pegou o tal do estojão. Foi na frente dele, pegou o zíper e abriu aquele zíper. Aí abriu o estojão bem na cara dele. E aí, Felipe, se você der a caixinha, eu te dou o meu estojão. Você dá? Ele agarrando a caixinha dele, olhando aquele estojão e a gente tudo esperando. Próximo programa eu conto o final. Não, vou terminar agora. Aí ele pegou ele olhando, pegou a caixinha, me dá, toma, e fez a troca. Eu fico pensando assim, a gente acha que tem o segredo para a felicidade da nossa vida. A gente olha para a nossa vida, quando a gente nasce nesse mundo, e conforme a gente vai crescendo, a gente olha as coisas que estão ao nosso redor, as possibilidades todas.
As coisas das quais a gente gosta, aquelas às quais a gente mais se apega assim, e a gente diz assim: nossa, é muito bom. É muito bom brincar, é muito bom comer, é muito bom o pai e a mãe, é bom amar. Eu gosto do meu empreguinho, eu quero a minha casinha. Ah, meu carrinho demorou tanto para eu ter essas coisas. Puxa vida, eu vou ser feliz se eu tiver tudo isso em abundância. Mas sabe, essa é uma caixinha de lápis de 6 cores. É que você não consegue ver outra coisa. Você nem imagina outra coisa. Você não sabe o que é ser feliz de verdade. Você olha para a caixinha como se a sua felicidade dependesse daquela caixinha o tempo todo. E você fica olhando para ela e dizendo assim: como eu sou feliz com essa caixinha, mesmo que ela tenha sido tomada inapropriadamente em algum momento da minha vida. Aí Deus chega para você e fica olhando e dizendo assim: eu tenho um negócio para te oferecer. Me dá a tua caixinha. Se você me der a sua caixinha, eu tenho um estojão para te dar. Aí a Bíblia diz assim, ó: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E sabe, eu posso dizer que a aplicação correta do texto não interessa para mim, porque essa é a pura verdade. Eu não gosto muito como as pessoas pintam o céu, ou o paraíso, ou a eternidade, como quer que você chame. Eu acho que quem pinta isso não quer muito ir para lá não, sabe? Porque as pessoas pintam a eternidade assim, um monte de gente vestido de branco, no meio de um gramado, passando a mão num leão, descalço. Eu fico pensando comigo, qual é a mulher que quer ir para o céu? Pensa bem. Não tem sapato no céu. A roupa de todo mundo é igual. E eu estou brincando de um jeito jocoso. Mas sabe, para mim céu ou eternidade é o dia mais feliz da sua vida, multiplicado por 1 milhão todos os dias. Para sempre. Sabe como é que é? Não dá para. Por isso que Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração. Mas Deus está dizendo para você: me dá a tua caixinha, confia em mim, adapta o teu plano, o teu sonho de felicidade futura. Me dá, porque eu tenho um estojão para te dar. E você vai ser feliz com o meu estojão. Tem que dar um passo no escuro, sabe como é que é? Um pulo no escuro. Tem que acreditar que Deus está aí mesmo que pareça que Ele não está. Eu quero orar para pedir para Deus a força para você entregar. Porque hoje a única coisa que Ele está dizendo para você é assim: entrega para mim. Entrega para mim. Fecha os olhos. Deus amado, algumas vezes na vida da gente, a gente nem sabe se o Senhor existe de fato. Nem sabe quem é o Senhor, Pai. Para dizer a verdade, na maior parte do nosso tempo a gente vai vivendo essa vida sem acreditar que o Senhor esteja aí. Mas eu sei que o Senhor nos escuta, Pai. E que o Seu Espírito alcança todos os corações que se dispõem a serem alcançados pelo Senhor. Nos ajuda. Queremos entregar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que a sua semana seja abençoada.